Introdução a circuitos elétricos. Corrente, tensão, energia e potência. Olá, estudantes! Nesta aula, iremos nos aprofundar no estudo de corrente, de tensão, energia e potência. Antes de tratarmos a respeito das principais grandezas aplicadas aqui nos circuitos elétricos, é importante entendermos o que é o átomo e as suas partes, conceitos que estão diretamente relacionados ao comportamento da eletricidade. Conforme os estudiosos da área, o átomo é considerado a menor unidade da matéria, pois mantém as propriedades de um elemento químico. Portanto, a estrutura de um átomo, conforme a ilustração, ela é dividida em três partes principais, sendo os prótons, que são partículas agrupadas no núcleo do átomo, eles contam com maior concentração de massa e têm carga elétrica positiva. Os nêutrons, elas são partículas agrupadas no núcleo e têm cargas elétricas nula. Já os elétrons, eles orbitam ao redor do núcleo, com massa muito menor se comparado aos prótons, e eles têm carga elétrica negativa. Este modelo de estrutura atômica, representado, foi definido pelo físico e químico britânico Ernest Rutherford e pelo físico dinamarquês o Niels Bohr. Portanto, recebeu o nome do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Os nêutrons e os prótons estão posicionados lá no núcleo, enquanto os elétrons estão ao redor do núcleo, onde estes se movimentam na chamada eletrosfera. O efeito da eletricidade surge devido ao movimento ordenado dos elétrons em um material condutor, gerando assim uma corrente elétrica. Geralmente, em materiais metálicos, os elétrons se movem com uma maior facilidade, uma característica dos materiais condutores. São exemplos de materiais condutores o aço, prata, o ouro, a água e o cobre. Em contrapartida, em materiais não condutores, também chamados de materiais isolantes, o movimento é dificultado, como ocorre em madeira, no vidro, na borracha, plástico, no óleo, entre outros tipos de materiais. Os condutores contam com elétrons mais fracamente ligados ao núcleo. Assim, ao contrário dos isolantes, estes elétrons eles conseguem se desprender com maior facilidade. Desse modo, os materiais condutores têm baixa resistência, facilitando assim a passagem da corrente elétrica. Agora, podemos iniciar o aprofundamento com as grandezas elétricas, como a corrente, a tensão, a potência e a resistência. Corrente elétrica. Iniciaremos com o conceito de corrente elétrica. Acabamos de citar que o movimento ordenado dos elétrons em um material condutor produz uma corrente elétrica. Para termos uma corrente elétrica, é necessário termos um circuito fechado. Isto é, que todos os elementos de um circuito estejam conectados sem qualquer tipo de interrupção. Além do circuito fechado, para que uma corrente ela possa fluir em um material, precisamos também de uma fonte de energia, também chamada de gerador, que pode ser uma bateria, por exemplo. Já sabemos que para o movimento de uma corrente, precisamos ter um circuito fechado, uma fonte de energia, porém, é importante também sabermos que existem duas definições para o sentido da corrente. Quando resolvemos alguns exercícios de circuitos elétricos, geralmente iremos adotar o sentido convencional da corrente, que é o que flui do polo positivo para o polo negativo de uma fonte geradora.
Essa definição foi adotada antes da descoberta dos elétrons e ainda é amplamente utilizada nos livros de circuitos elétricos. Porém, mais tarde, foi descoberto que o sentido real da corrente, que considera o movimento real, é dos elétrons. Já vimos que os elétrons eles são cargas negativas, que se deslocam do polo negativo, onde temos uma maior concentração de elétrons, para o polo positivo da bateria. Com isso, podemos adotar tanto o sentido convencional quanto o sentido real da corrente, já que, independente do modelo, os resultados da análise serão os mesmos, apenas com o sentido oposto. Por exemplo, ao fazermos uma análise de um circuito, encontramos o valor de 1 ampere para a corrente no sentido convencional, que flui do polo positivo para o polo negativo. Se fizermos a mesma análise, mas agora considerando o sentido real, que flui do polo negativo para o polo positivo da corrente elétrica, o valor que nós iríamos encontrar seria de menos 1 ampere. Uma das formas de quantizar o valor da corrente elétrica é utilizando a razão entre a quantidade de cargas elétricas que atravessam a seção de um fio condutor e o tempo, conforme as equações. A corrente ela é igual o delta, a variação da carga, divididos pela variação do tempo. E a carga, o Q, é igual ao N, que é o número de elétrons, vezes o E, que é a carga elementar. I, onde temos, I é a corrente elétrica, expressa em amperes. Q é a quantidade de cargas elétricas, expressa em coulombs, o símbolo C. T é o tempo, que expressa em segundos, o S minúsculo. E N é o número de elétrons. Outro utilizado foi o símbolo E, que representa a carga elementar e possui valor igual a 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Podemos concluir que a corrente elétrica ela representa a quantidade de elétrons que passa por um fio em 1 segundo, conforme as equações 1 e 2. Seu símbolo é I e a unidade no sistema internacional é o ampere, com o símbolo de A maiúsculo, nomeado em homenagem a André-Marie Ampère. Tensão elétrica. Agora, vamos estudar uma outra grandeza que é extremamente famosa, que é chamada tensão elétrica, que muitas vezes pode ser denominada como diferencial de potencial, com a sigla DDP, como potencial elétrico, em algumas situações chamada de força eletromotriz, com o símbolo de FEM. Mas jamais deve ser chamada de voltagem, um termo incorreto. Essa palavra não existe nos dicionários técnicos de eletricidade, apesar de ser largamente utilizada em situações informais. A unidade da tensão elétrica no sistema internacional é o volt, nomeado em homenagem a Alessandro Volta, que desenvolveu a primeira pilha elétrica. A tensão elétrica ela pode ser matematicamente expressa como a grandeza que mede a energia por unidade de carga fornecida ou consumida dentro de um circuito elétrico. Conforme a equação, V é igual à derivada de W em relação a Q, onde temos que V é a tensão elétrica expressa em volt, o W é a energia transferida expressa em joules, J maiúsculo, e Q é a carga elétrica em coulombs, com C maiúsculo. Resumidamente, a DDP tem a função de movimentar os elétrons pelos condutores, permitindo o funcionamento dos dispositivos elétricos. Desta forma, sendo uma diferença de potencial,
Podemos, por exemplo, na bateria ilustrada, fazer uma subtração, em uma bateria de 12 volts entre a tensão do polo positivo pela polo negativo. Expresso da seguinte forma: o V mais do polo positivo subtraído o V menos do polo negativo, igual a 12 volts da bateria. A tensão é um dos principais conceitos nos estudos de circuitos elétricos, sendo assim a força que impulsiona os elétrons pelo circuito, definindo a quantidade de energia que a carga é transportada. Energia elétrica e potência elétrica. E muitas vezes, para uma análise de circuitos elétricos, é suficiente estudarmos somente a tensão e a corrente do circuito. Porém, em muitos outros casos, se faz necessário uma análise em termos de potência de todos os componentes do circuito. Potência e energia são dois conceitos que muitas das vezes são utilizados como sinônimos, mas apresentam sentidos diferentes. Matematicamente, a potência é uma variação da energia por unidade de tempo, conforme a equação. P é igual à variação de W sobre variação de tempo. Outra maneira de quantificar a potência é por meio da multiplicação da tensão e pela corrente, conforme a equação P é igual a V vezes I, onde P é chamada de potência elétrica, que é expressa em watts, com o W maiúsculo. W é a energia, expressa em joules, com o símbolo de J maiúsculo. T é o tempo, expresso em segundos, com S minúsculo. E V, tensão elétrica, expressa em volts, V maiúsculo. E o I representa a corrente elétrica, que é expressa em amperes, sendo A maiúsculo. Uma potência muito baixa do esperado, por exemplo, pode significar problemas na fonte de tensão ou algum componente danificado. Potência e energia são dois conceitos que muitas das vezes são utilizados como sinônimos. Entretanto, têm sentidos diferentes. Matematicamente, a potência é uma variação da energia por unidade de tempo. Ou seja, a potência nos diz o quanto de energia está sendo usado a cada segundo. Outra forma de quantificar a potência é por meio da multiplicação da tensão pela corrente elétrica. Por outro lado, a energia elétrica é uma grandeza que depende da potência elétrica e do tempo de utilização. Quanto maior a potência ou o tempo de uso, maior vai ser o consumo de energia. Podemos calcular a energia com a seguinte fórmula: E é igual a P vezes T, em que temos que o E representa a energia expressa em joules, J, o P é a potência elétrica expressa em watts, com o símbolo de W, e por fim o T é o tempo, expresso em segundos, com o S minúsculo. O resultado da fórmula indica a quantidade de energia consumida ou fornecida em um determinado período, mensurado em joules ou também conhecido como quilowatt-hora, com o símbolo de K, W e H. Por exemplo, se uma lâmpada de 100 watts ficar acesa por 5 horas por dia, consumirá 500 watts-hora ou 0,5 kWh por dia. Se quisermos encontrar o consumo desta lâmpada no mês, basta multiplicarmos o resultado por 30 dias, resultando em 15 kWh por mês. A conta de energia elétrica contém várias informações importantes que ajudam a entender o consumo e os custos envolvidos. Além da leitura dos dados do mês atual,
do anterior e também a diferença entre elas, também é possível encontrar o valor cobrado pelo quilowatt-hora, a cor da bandeira tarifárica e os impostos cobrados, como o ICMS, o PIS, PASEP e o imposto do COFINS. Para saber mais, o site da Aurigo Energia traz o artigo Como entender a conta da luz? Com mais informações sobre a conta de energia e os dados apresentados nela. Para acessar, escaneie o QR Code ao lado. Nesta aula, aprendemos inúmeros conceitos fundamentais da eletricidade. Aprendemos sobre a estrutura do átomo, compreendendo a presença de prótons, dos nêutrons e dos elétrons, e como essa estrutura está relacionada à condução da energia elétrica. Também vimos a diferença entre materiais condutores, aqueles que permitem a passagem da corrente elétrica, e os materiais isolantes, que impedem a passagem da corrente. Por último, exploramos os conceitos de corrente elétrica, que é o fluxo de cargas elétricas, o conceito da tensão elétrica, conhecido como uma diferença de potencial. Vimos também a potência elétrica, sendo a quantidade de energia consumida por unidade de tempo, e vimos também a energia elétrica, que é a capacidade de realizar um trabalho. Espero que tenham gostado da aula. Desejo um bom estudo.